O problema é, pessoas foram induzidas a acreditar que a urna foi fraudada. Você acredita na urna eletrônica? Eu não sou fã da urna eletrônica, só que agora eu tenho um partido político e agora eu tenho condição porque por lei, de poder ver, então, checar todo o processo e entender o funcionamento da urna. Isso vai acontecer? Isso já aconteceu. E não há, tecnicamente, meios de fraudar. Eu concordo com o método? Não. Eu sou a favor do voto impresso? Sim. Fui eu a favor do voto impresso quando o Bolsonaro estava falando? Não. Aí você fala, como assim? É confuso? Não é confuso. Quando o Bolsonaro falava a favor do voto impresso, o Bolsonaro queria criar clima, querendo falar que a urna estava fraudável. E não, objetivamente, melhorar o sistema eleitoral brasileiro. Como seria essa melhora? A melhora do sistema eleitoral brasileiro, ela tem que se dar em muitos termos. A começar pela própria ideia de que, olha o que eu vou falar aqui, não existe democracia no Brasil. A democracia no Brasil é uma piada. O principal problema democrático no Brasil não é sequer a urna. É que as pessoas, na hora de votar, especialmente pro legislativo, vendem o voto delas. A compra e venda de votos no Brasil é a base da democracia brasileira. Tá. E Através de programas sociais? não, pior, compra e voto com grana mesmo. Tá. Você tá numa cidade pequena no interior do Nordeste, você vende hoje o voto de uma família para vereador tá R$700, R$800, às vezes você fecha R$1.000 para ter uma família. Tá. E depois, quando ele é eleito, ele vai trocando favores. Então, não existe democracia no Brasil. Então, a gente tem que ter uma mudança, uma reforma do sistema eleitoral gigante, que termina também no modelo da urna. Por que é sempre essa mesma empresa? Por que a gente não pode fazer implementos e mudanças, né, no modelo? Por que eles querem? Você viu que lançaram agora uma urninha, que é um boneco, o TSE lançou. É uma coisa constrangedora, como se eu tivesse que amar uma urna. Aquilo é só uma urna. Por que não discutir melhorias? Nós temos que discutir todas as melhorias possíveis nisso. Só que isso também tem que ser discutido o modelo democrático brasileiro, que é um modelo fictício. Não existe democracia de verdade no Brasil. Por causa da compra de voto. Com certeza. E vem cá, uma das maiores críticas do MBL ao MBL hoje é que no segundo turno de 2022, vocês ficaram isentos. Não. Não, a gente não ficou isento. Sim, vocês não... A gente pediu voto nulo, que é diferente de ficar isento. O que muda? Muito. Qual que é a diferença? Muda tudo, muda tudo. Qual que é a diferença? Total. Olha só, uma coisa é eu ficar isento e eu fugir da discussão. Existem dois caminhos covardes e um caminho altamente corajoso. O primeiro caminho covarde é eu ficar isento. Que olha só, eu não tenho uma opinião, faço o que quiser. Esse é o isento. O outro caminho, que é outro caminho da covardia, é adotar o comportamento manada. Eu estou no bloco da direita e eu vou ganhar mais. Falo, vota no Bolsonaro, não vou ter dano na minha imagem. A outra coisa é falar o seguinte, são dois projetos muito danosos ao Brasil, muito ruins, que fazem mal, que são liderados por duas figuras bizarras, e que eu vou fazer oposição aos dois. Aí sabe o que acontece quando você adota essa posição? Que eu vou pedir? Eu apanhei de um e do outro. Eu não escolhi o caminho de tentar não apanhar de ninguém, ou de só apanhar de um lado. Eu escolhi o caminho de apanhar dos dois lados. Eu apanhei dos dois lados. Mas um lado não tem expectativa de apoio. Imagina, não de apoio, mas um lado gostaria muito de me ver servindo aos interesses de destruição do Bolsonaro. Eu não fiquei lá fazendo campanha pro Lula. Tá, mas você se reconhecendo de direita, ao ficar isento... Eu não fiquei isento. Tá, tudo bem. Tudo bem, vou refazer minha fala. Então ao pedir, ao avisar para as pessoas assim, eu não vou carregar o fardo, na minha história, de votar em algo que eu não acredito. É isso. Porque é o seguinte, Firmino. Tá, mas a consequência disso pode ser a esquerda ganhar. Não. E você é de direita. Não, quem perdeu a eleição foi o Bolsonaro. Firmino, quem soltou o Lula foi um acordo que o Bolsonaro fez com o STF. Quem colocou o Lula em campo foi ele, não fui eu. Se o Bolsonaro tivesse ouvido o que a gente falava como crítica, ele teria ganhado a eleição. Quando o Bolsonaro se comportou igual um idiota na pandemia, vamos ser sinceros, ele se comportou igual um idiota na pandemia. Ele perdeu os votos femininos urbanos. Quem perdeu o voto foi ele, não eu. Eu fiz lives e mais lives. O que o presidente está fazendo? As piadas que ele fazia, quem cometeu esse erro foi ele. Hoje, depois de 4 anos de governo Lula, você manteria o mesmo posição? Eu mantenho, porque eu sou... aí lembra que eu te falei no começo? Eu sou líder. E o líder tem que sustentar as posições, tem que sustentar o fogo. Se eu um dia perceber que eu errei, eu peço desculpas assim, errei. Eu não errei. E sabe o que sabe, eu vou também ajudar a gente a amarrar toda a entrevista. Por que eu tô crescendo? Porque eu fui líder de um campo que cada vez mais eu percebi que tá crescendo, enfim, que faz parte de uma dor do brasileiro, que é entender que a gente tem líderes ruins, líderes fracos. Então quando eu me nego a abaixar a cabeça para um ou para o outro, eu mostro o seguinte, eu estou apontando o meu próprio caminho, eu estou criando minha direção. E eu tenho que fazer isso, porque é isso que uma liderança faz. A liderança ela tem que apontar a direção mesmo quando doa. E doeu muito pra gente. A gente perdeu quase tudo. O que vocês perderam? O MBL era o maior movimento político do mundo até 2018.
Não há vitória do Bolsonaro em 2018 se não houvesse MBL. Está gostando do vídeo? Deixe um like e se inscreva no canal para mais. Quando me culpam pro Bolsonaro não ser reeleito em 22, eu tenho que lembrar pra essa pessoa que o Bolsonaro só ganhou em 18 também por causa da gente. Por quê? O que vocês Quem fez fizeram? as maiores manifestações do Brasil, quem tirou a Dilma do poder, quem criou a ideia de direita de massa, quem botou as pessoas de verde e amarelo na rua, não foi o Bolsonaro. Fomos nós. Fomos nós. Quem organizou aquelas manifestações, quem articulou pela queda da Dilma, fomos nós. Quando que o CBF vira símbolo do Bolsonaro? Primeiro vem as manifestações, Tá. começa a usar verde e amarelo. Ele assume isso pra ele, e aí quando essas manifestações que nós tocávamos passaram a ser tocadas por ele, toda aquela massa de verde e amarelo vai pra ele. E aí aquilo fica associado a ele. Você se arrepende? De ter criado as manifestações? Ou Não, porque você fala Ou eu fico triste? Você fala de criar um movimento Que é- e depois o símbolo desse movimento, que era a camiseta verde e amarela, é associado ao Bolsonaro. Então sai do monopólio de vocês a representação do símbolo e vai pra ele. Sim. Você se arrepende? Não arrependo. Acho que a palavra é eu fico triste. Fico. Acho que é melhor. Eu fico triste. Fico chateado? Fico. Eu percebo erros no processo? Sim. Mas as coisas são como elas são. Eu não posso reclamar. Eu só posso me adaptar e entender onde a gente errou e onde a gente pode E melhorar. lá atrás, as manifestações de vocês dão espaço pra ele. Elas... Como que é? Ele chegou a subir no trio? Não, Como era? As pessoas eram muito refratárias a político nos caminhões. O Bolsonaro chegou a ser expulso de uma manifestação ou no Rio ou em Brasília. E aí quando ele subiu um caminhão, foi um caminhão em Brasília, que a única coisa que ele fez, ele foi chutar um pichuleco. Porque ele ia muito nas coisas fazer meme. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui ter a reunião com o Eduardo Cunha pelo impeachment, foi todas as lideranças partidárias. Eu fui nas reuniões, eu fui lá, eu preciso convencer vocês e os líderes dos partidos todos a aderirem ao impeachment. E eu fui convencer o presidente da Câmara, que era o Cunha, fui falar com o PSDB, fui falar com o DEM. Eles foram abertos? Foi uma guerra com o PSDB, que o Aécio não queria o impeachment da Dilma. Agora o Bolsonaro não participava da reunião, aí quando ia pra coletiva de imprensa ele aparecia, botava um óculos, fazia uma pose e ia embora. E eu achava aquilo oportunista, mas assim, milhões de vezes oportunista. Outra que é oportunista, Carla Zambelli, que é o surfista de hype. Então eles surfavam e iam embora. Aí na hora que precisava trabalhar, não tinha ninguém pra trabalhar. Na hora que precisava ralar, ninguém fazia. Dilma cai por rachadinha ou por causa do Eduardo Cunha? Na verdade, por pedalada. Desculpa, eu falei errado. Dilma cai por pedalada ou pelo Eduardo Cunha? Dilma, ela caiu pelo conjunto da obra e porque surge algo organizado na direita. A Dilma caiu porque... Veja, o PT já segurou crises piores. A crise do Mensalão foi gigantesca. Lava Jato, né? E aí, quando vem a Operação Lava Jato, surgem os movimentos de rua, aquilo cria as condições para que um cara como o Eduardo Cunha, que era rancoroso com a Dilma, pudesse agir. Então a gente criou as condições já. Foi isso que a gente percebeu. Quando eu conversei a primeira vez com o Eduardo Cunha, eu vi o rancor dele no olho dele. Eu vi um olhar de um homem pronto para uma vingança. Eu falei, é aqui que eu vou trabalhar. É aqui que eu vou trabalhar. E vem cá, num eventual segundo turno entre Lula e Flávio, você se manteria nulo também? Eu não penso e nunca pensei numa hipótese em que eu não estaria no segundo turno. Eu juro, assim, seria um desrespeito muito grande para trabalhar com as pessoas que estão nas ruas comigo. Isso não é fugir da pergunta. É porque se eu começar a aceitar isso, eu já aceitei a derrota. Eu comecei e eu dava essa mesma resposta quando eu tinha 0,5%. Agora vai ser uma pesquisa Atlas, eu devo estar próximo dos 10 já. E eu preciso chegar em agosto com mais de 10 para eu poder superar o Flávio. Eu não posso permitir que as pessoas me vejam como um líder que trabalha com a hipótese da derrota. A única coisa que vai acontecer se eu perder é que eu vou sozinho, claro, acho que, sei lá, chorar, porque eu lutei muito por isso. E não Ao consegui. que você atribui essa ascensão das pesquisas? Porque eu trabalho uma coisa muito diferente, que é a imaginação. As pessoas estão muito derrotadas no Brasil. As pessoas chamam o Brasil de bostil. As pessoas estão imigrando para fora, estão emigrando, né, estão indo embora para outros países. As pessoas acham que a vida não vai dar certo aqui. O clima no Brasil é muito negativo. E a gente começou a falar assim, e se a gente imaginar que o Brasil pode ser diferente? Então, a nossa campanha é toda cheia de imaginações. Quem veio com o discurso da desfavelização? Hoje está cheio de meme na internet que parece uma favela, a favela vira um bairro. Começou comigo, começou numa live que eu fiz, porque eu comecei com o Plano Nacional de Desfavelização, com as propostas nossas. E a ideia de destruir o crime organizado, e de que então não existir crime organizado no Brasil, o que fazer com isso? Quem começou a trabalhar essas ideias fomos nós, antes dos demais candidatos. Olha, Nordeste desenvolvido, como? O que é o interior do Nordeste que pode não ser Bolsa Família? Olha, frentes de trabalho para resolver Bolsa Família.
Ora, o que é uma região norte sem ser interditado pelas ONGs? Ora, o que é um Estado brasileiro capaz de se tornar uma das 5 maiores nações do mundo? Ora, como a gente reindustrializar o Brasil usando terras raras? Quando você começa a falar e trabalha imageticamente, você pega a imaginação da pessoa, que hoje é negativa, e a pessoa, ela começa a imaginar um Brasil diferente. E tudo que uma pessoa precisa na vida é de um sonho. Você pode estar quebrado, você pode estar sem dinheiro, só que se você tem um sonho, o sonho te leva. Se você tirar o sonho de um homem, de uma mulher, você matou ela.